O perdão não é mais do que a concessão de uma oportunidade ao ofensor de mostrar que não volta a ofender. Esse é que é o sentido do perdão. Muitos de nós, às vezes, pensamos que perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. É bom chegar a essa altura em que nós sejamos capazes de conceder àquele que nos ofende uma oportunidade de demonstrar que não volta a fazer, como Jesus disse a Maria Madalena, não voltes a fazer, mas quando chegar a hora de nós não termos nada dentro do coração, porque relembrar, esquecer de facto. É claro que esse esquecimento, não podemos pensar que ainda pode ser concluído na Terra. A Terra é um mundo de expiação e provas e, naturalmente, que ainda não estamos suficientemente fortes mentalmente e espiritualmente para podermos ultrapassar todos esses obstáculos ou todas essas tentações que nos surgem no caminho, para que a gente recorde sistematicamente com mágoa, com alguma, tristeza, aquelas coisas que nos fazem. Quando Jesus, no alto da cruz, quase no final da sua vida na Terra, dizia: Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem, é um sinal para que nós possamos também perguntar se aquele que nos ofendeu soube ou sabia o que estava a fazer. Isso talvez nos dê a possibilidade de sermos entendidos da mesma maneira, determinadas circunstâncias da nossa vida que nos levam a reagir, que nos levam a responder, que nos levam a ser injustos, às vezes são provocados ou são impulsionados por causas exteriores a nós, ou porque nos picam, ou porque nos contam histórias que não são verdade. Enfim, uma série de fatores que realmente podem ocorrer com qualquer um, porque nós ainda estamos um pouco distantes dessa situação de esquecer. Aliás, quando Jesus diz: eu não te digo perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, imagina o que é cada vez que nós sentimos a ofensa ter que perdoar. Mas passados uns dias volta outra vez e perdoar outra vez, não uma vez, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, sempre. É curioso que nós não percebemos muito como é que isto funciona, porque nos habituamos a serem informados ou a sermos orientados numa determinada perspectiva. Perdoa para seres perdoado. Perdoa-te que o céu te perdoará, ou ajuda-te que o céu te ajudará. Mas nós ficamos assim na dúvida. Mas como é que é isso? Quer dizer, será que aqueles que morrem violentamente todos os dias tiveram a oportunidade de provar que não erram outra vez? Será? Como é que às vezes nós vemos mortes absolutamente surpreendentes, ninguém conseguia esperar determinadas situações, e podemos pensar: bolas, Deus também estava a olhar para o lado, devia ver as suas criaturas em perigo de vida e avisá-las e fazer com que elas não caiam nesses sofrimentos terríveis que nós não conseguimos ainda imaginar. Mas o que é facto é que todos os dias acontecem casos desses. Nós vemos às vezes pessoas partirem com aquilo que chamam doenças galopantes, quer dizer, uma leucemia galopante, aparece passado 15 dias, desencadeia-se o processo de desencarne, ou por acidente, não é? As pessoas não faziam a mínima ideia de que iriam ser atropeladas, ou não faziam a mínima ideia de que iriam ter um acidente. Enfim, quer dizer, uma série de fatores que nos pode fazer pensar que, afinal, Deus, se nós cometemos algum erro, se nós cometemos alguma falta que pudesse justificar algum castigo, então Ele não nos perdoou, porque não evitou o castigo. Nós fomos habituados ao longo dos tempos a não entender estas coisas pequeninas. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Nós não fomos habituados, não fomos esclarecidos para pensar bem nesta situação. O irmão X, Humberto Campos, que é o pseudónimo de um grande escritor brasileiro, Humberto Campos, que era cronista, ele fazia realmente narrações, tipo jornalístico, contava histórias. Ele tem um apólogo, ele tem um conto muito interessante. Ele vai trazer a notícia de que nos anos 50, mais ou menos por aí,
Houve uma tragédia num circo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O circo seria já com, não aquele antigamente, que eram placas de madeira, que eram todas montadas à volta do circo, aquilo dava um trabalhão, mas já era dos circos mais modernos. Aquilo era uma cobertura de lona, num espaço para 5.000 pessoas. E naquela noite estavam reunidos no circo cerca de 5.000 pessoas, quando a certa altura se desencadeia um violento incêndio. Bom, nesse incêndio, com a perturbação, com a fuga, com o medo, com o pavor, com o pânico que se instalou, só terão desencarnado cerca de 500 dos assistentes. Os outros, enfim, terão passado incólumes à violência das chamas. As lonas pegaram fogo e aquilo ardeu de repente, sem terem possibilidade, daqueles 500, de fugir ao desenlace que os levou da terra. Claro, pensasse agora assim, a Torre de Londres, como é que aquilo ocorreu? Como é que daquelas pessoas que lá estavam dentro, que eu não sei se já têm a certeza de quantos eram, porque há suspeitas que havia amigos a visitar amigos, e que ainda poderiam ser imigrantes, poderiam não haver notícia das famílias, talvez haja mortos que se desfizeram com o calor e derretendo os corpos. Quer dizer, não imaginam ao certo se não há mais gente que desapareceu e que ficou destruído o seu corpo pelo fogo. Bom, é evidente que, porque é que daquelas 600 pessoas que viviam naquele prédio, morreram, tudo indica, pelos últimos números, não sei se já está alterado, 79 dos residentes naquele prédio. Ou, mais recentemente, na tragédia que é verdadeiramente um inferno de fogo, que ocorreu ali naqueles concelhos, enfim, naquelas famílias que viram o drama daquela morte pelo fogo. Mas porquê que Deus não avisou? Podia ter avisado, atenção, vai haver um fogo logo às 10 da tarde, às 10 da noite e tal, fujam antes do tempo e não sei o que mais. Mas porquê é que não? É um castigo que não se compreende. É um arbítrio de Deus que não se entende. Como é que são aqueles, não são outros? Embora, quer dizer, os 60 e tantos mortos e os não sei quantos cento e poucos feridos são números que não têm nada a ver com os milhares de crianças, de idosos, de mulheres que morrem todos os dias de fome e de que ninguém noticia. Porquê Deus permite? Que pecado cometeram numa sociedade que acredita que afinal nós nascemos, vivemos e morremos e ponto final parágrafo, até a nossa alma vai para o céu, lá uma coisa que a gente tem como se fosse um porta-moedas, depois nós morremos e aquilo vai, aquela coisa que nós temos que é a alma, vai para ali ou vai para lá. Nós fomos habituados a perceber a vida ou entender a vida de uma determinada forma que foge a tudo o que é razoável. E não é de estranhar que as pessoas que não se reconhecem injustiçadas, não é? Se afastem de um Deus que não pode existir, porque não é Deus amor, não é Deus tolerância, não é Deus perdão. Quando, ao fim e ao cabo, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Pior, porque nós criamos um Deus mais terrível, porque nós somos capazes de conceder a oportunidade a um dos nossos filhos que chumba na escola, que perde um emprego, que fica no desemprego, nós somos capazes de dar uma outra oportunidade, uma outra chance. E Deus não dá. E Deus não dá. Embora o povo diga, Deus não dorme, quer dizer, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Nós fazemos todas estas coisas como ditados populares que não têm qualquer expressão. Quando nós devíamos ponderar bem esta realidade, para que o homem se reencontrasse com Deus, e aí está o sentido das religiões, porque a religião é um conjunto de normas, de orientações, de conselhos, de aprendizado que nós devemos seguir para nos reaproximarmos, religarmos com Deus, nos ligarmos outra vez, porque nós, saídos dessa criação divina, nós dispersamos-nos nas coisas da matéria, nos prazeres, nas inclinações, nas más inclinações. E agora está numa fase em que não vamos pelo amor, só a dor nos vai reaproximando. É claro, tudo isto se encontra justificação plena se nós formos ao fundo da questão. Não falemos só que Jesus veio trazer o Evangelho, mas falemos que ele veio trazer uma boa notícia, bolas. Mas qual foi a boa notícia que Jesus veio trazer?
Porque é aí que está o grande mal da humanidade, que não acredita realmente em nada, porque Deus não pode ser justo, permitindo que crianças inocentes, que não tiveram ainda tempo de viver, morram. E idosos que não são nada, não têm nada de inocência e até às vezes têm maldade instalada no seu coração e no seu íntimo e continuem a viver como se nada lhes fizesse mal, como se nada se passasse à sua volta, como se nada implicasse com a sua vida. Quando às vezes a gente fizia assim bolas, era bom que Deus acordasse essa gente e deixasse que os outros inocentes continuassem, porque nós perdemos o sentido da realidade. As crianças são espíritos, os bebés são espíritos, que têm um corpo pequeno, que têm um corpo menos pequeno ou menos grande. Somos todos espíritos. E é nesse sentido que falta tudo para nós entendermos as tragédias que ocorrem à nossa volta e que, perdoe-se naquilo que eu vou dizer, mas que vão aumentar. Ninguém imaginava, até há 15 dias atrás, o que ia acontecer. Andamos com fogo já sempre houve. Quando os descobridores chegaram à Madeira, a ilha estava a arder, não havia população. A ilha era só vegetação e animais. E dizem os cronistas que terá estado a arder 1 ano, de tal forma que as caravelas ou as naus que aportavam ou queriam aportar à Madeira, ainda não havia o Funchal, que era onde fundiam os navios, que não conseguiram aproximar-se de terra e tiveram que ir encontrar abrigo num Porto Santo. E daí aparecer uma outra ilhota que ficava mais um pouco distante, a que deram exatamente o nome de Porto Santo, onde viveram santamente ou em paz durante 1 ano. A ilha de Porto Santo é uma ilha praticamente de 13 quilómetros de extensão, só praia. Só é praia no sul. É uma areia até que tem propriedades magnéticas de tal sorte que empresas internacionais, analisaram e seria, no âmbito do reumatismo, por exemplo, seria uma forma de tratamento muito, digamos assim, com muitos resultados positivos, com muita eficiência, porque descobriram que enterrando-se a pessoa durante um certo tempo ao dia naquela areia daquele Porto Santo, que a parte do reumatismo era tratável. Mas aquele Porto Santo era um porto de paz, havia pouca vegetação, muito pouca vegetação. Aliás, era uma ilha que só tinha uma fonte de água doce. Tudo o resto era salgado. E ainda é. Ainda é salgada. E a água vai para lá, levada em navios cisterna. Porque a água é salobra, a água é salgada. Pois foi aí que eles aportaram à espera de oportunidade para desembarcar numa ilha que depois, quando desembarcaram, estava completamente queimada. Completamente queimada pelo fogo. Era assim, então, mas Deus permite esta situação, permite estas questões, com que finalidade? Contam os textos evangélicos, do Evangelho, dizendo que a certa altura os apóstolos estavam na barca, à pesca. Jesus estava com eles, deitou-se e dormitou. Entretanto, os pescadores, que tinham as madrugadas para lançar as redes, ficaram aflitos porque a certa altura o mar encapelou-se, começou a haver uma grande tempestade, o barco navegava de um lado para o outro, baixos e altos, e ficaram em pânico. E a pensar, e ele está a dormir, e deixam-nos aqui desamparados, e chamam-no. E diz hoje, levantar-se ao homem esta pouca fé. Chegou à frente do navio, no barco, a pesca, abriu os braços. E dizem que a tempestade se acalmou. Bom, há pessoas que pensam assim, bolas, o mar devia ser todo calminho, que não haver essa agitação. Mas para que a agitação? Mas para quê? Entretanto, aquilo que são aquelas hoje fábricas, ou melhor, empresas da aquacultura, podem ser tanques muito calminhos, muito serenos, sem ondulação nenhuma. Se não agitarem as águas, não há vida. Se as águas não forem agitadas, não há vida marinha, não há vinha do lago. Tem que agitar para quê? Para oxigenar, porque os peixes debaixo da água, como nós no ventre materno, também respiramos por uma espécie de guerras. Porque nós temos estes 2 sistemas de respiração.
enquanto no ventre materno estamos mergulhados numa bolsa de água, a respiração tem que ser adequada à água. Só depois, quando se dá o primeiro vagírio e a gente sai para o exterior, é que é uma transformação em que veio ao de cima a respiração pulmonar, não é? Para a outra mirrar e praticamente se transformar. É necessário que haja agitação na água. E, portanto, as tempestades são formas, são normas da lei divina para que haja vida no mar. Mas se não houver vida no mar, não se perde nada, a gente vai para lá, dá um bracejo e tal, e não sei o quê, e pronto, e não precisa de comer. Isto para quê? Come carne. Pois é, mas também se não houver determinadas tempestades em terra, também não há mudança, também não há crescimento da vegetação, também os animais não têm vida, também nós não temos possibilidade de viver. Vira tudo deserto. Há tudo aquilo que acontece na natureza, portanto, no universo, obedece a normas divinas. É claro que à medida que nós vamos evoluindo na vida espiritual, chega uma altura que a gente não tem necessidade da alimentação física. Não tem necessidade da alimentação física. Estamos numa altura em que o nosso organismo, o corpo humano, ainda não está adaptado para transformações profundas, como é o caso, por exemplo, de prescindir de determinadas proteínas ou determinados alimentos de origem animal. Não estamos ainda em condições. Mas há pessoas que acham que já estão, só comem saladas e comem isto e comem aquilo. Tudo bem. Francisco Cândido Xavier, a certa altura da sua vida, também enveredou pela alimentação vegetariana. E houve uma certa altura que o seu guia, Emmanuel, disse: mas tu vais ter que comer carne durante um tempo. Porque o organismo não vai aguentar. Tem que haver proteínas animais. Mas hoje já há outras proteínas que substituem as proteínas animais. Tudo bem. Nós, à medida que vamos subindo na escala dos mundos, com certeza que a nossa alimentação vai mudar. Mas não devemos esquecer que as pessoas que estão amarradas ao prazer da carne, ou do tabaco, ou não sei o que mais, ou da alimentação, quando partem para o mundo espiritual, quer dizer, olhos que não veem, coração que não sente. Mas a coisa não é mesmo para a barriga. Olhos que não veem, barriga. Porque há pessoas que veem mais com os olhos do que com a barriga, comem mais com os olhos do que com a barriga. Não é? Enchem o prato cá para cima e depois deixam metade porque não precisam de tanto. Então tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão. Mas agora vou para o mundo espiritual e vou ter. Porque se eu for viciado na carne, ou no álcool, ou na bebida, ou no tabaco, seja o que for, eu vou estar espiritualmente dominado por essas inclinações, por essas tendências, por esses gostos. E por isso é que muitos desses irmãos que partem dessa maneira não largam a terra porque têm necessidade de sentir aquele prazer. O prazer das coisas da terra, o prazer da matéria. E quando não podem, encostam-se para que nós possamos servir-lhes de engodo, ou de transferência, ou de intermediários entre o seu prazer que estão impedidos de materialmente conseguir, mas daquilo que nós vamos dar pelos fluidos, que a própria matéria lhes disponibiliza e se sentem satisfeitos. E por isso é que há muita gente que quer deixar de fumar e não consegue. Porque fumam por eles, que não é tão grave como isso, mas fumam também pelos outros, que têm necessidade de sentir essas vibrações. E em tudo isto acontece a mesma história. É a lei da vida, que nós precisamos de controlar. Quer dizer, nós precisamos, numa certa altura, dizer assim: não, eu não vou comer isto e eu não como. Por exemplo, nos dias de trabalho, nos dias de tratamento, nenhum de nós deveria comer carne. Não é? Não devia. Porquê é que não devia? Porque, naturalmente, não é? É necessário, por exemplo, agora, estar a ouvir o que está a ser dito para aprenderem algum conhecimento e não estarem com a barriga pesada de um bife ou de uma não sei o quê e estarem aí mais a dormir do que outra coisa. Porque a alimentação faz pesar as vibrações, a energia despendida, gasta, cansa. E por isso é que nós temos a necessidade de, à noite, a dormir, descansar. Para que o organismo, baixando todos esses serviços, esse metabolismo celular, essa libertação de energia, passe a trabalhar ao ralenti e não consuma energia. E nós saímos do corpo, podemos descansar. Então nós não devíamos, no dia do trabalho, não devíamos
comer carne. Não é só os que vimos trabalhar que devemos abster-nos da carne. Mas o peixe também é carne, com uma diferença. Com uma diferença. É que o sangue, o líquido que circula, que lá transporta o oxigênio, é diferente. O líquido que leva nos animais, e nós naturalmente também, esse oxigênio, tomado pelo sangue no pulmão, o líquido é vermelho, tem uma grande quantidade de glóbulos vermelhos. Nos peixes não tem nem um pouco mais ou menos isso. E não tem. Então, quando há uma tentativa de defesa da vida, por exemplo, um animal qualquer, seja que natureza for, vamos falar no mais pequenino que está mais à mão de semear, a galinha ou o frango. Quando é produzida a morte, todo o ser é assim. Quando nós levamos uma rachadela num braço, uma cortadela numa mão, o que é que acontece? Acontece que o organismo lança na circulação de sangue determinadas substâncias, determinados hormônios, determinados elementos que vão tentar combater a infecção. E por isso é que às vezes fica vermelho, fica inchado, porque são ali que se concentram determinadas células que o organismo fabrica para tentarem controlar e combater e reagir contra aquela infecção. Qualquer animal, bem, o homem é um bocado diferente do homem quando não quer morrer, está ali agarrado e não sai. Mas qualquer animal, a gente pensa que não, pressente a morte. E naturalmente reage contra a morte. É uma reação natural dos seres vivos. As plantas é a mesma coisa. Os peixes é a mesma coisa. Porque a gente tira um peixe da água e ele fecha a boca, pronto, vai desta para melhor. Não reage, há ali uma luta tremenda para não morrer. Dizem até que há determinados animais, quando vão para o açougue ou para o matadouro, até vertem lágrimas. Mas tem que ir, não há nada a fazer. Agora a gente tem que reconhecer o seguinte: tudo e a natureza está à disposição do homem para conseguir travar as batalhas que tem que travar durante a vida física, durante a vida animal, que é uma vida que deve ser a vida de progresso, a vida de evolução. Então, quando há essa tentativa de evitar a morte, de combater a morte, o organismo lança toxinas, lança elementos que pretendem atacar aquela situação de morte, de fim. É uma reação contra a morte. E essas toxinas lançadas no sangue fazem o quê? Intoxicam o sangue. Quando nós vamos comer no dia do trabalho, que é o caso que estamos a falar, o que é que acontece? A gente fica com sangue com muitas toxinas dos animais que muitas vezes morrem, são elementos mortos que entram na nossa circulação. E isso provoca o quê? Uma reação, uma tentativa de digestão mais difícil. O sangue, entre aspas, do peixe não é tão tóxico, não é tão vermelho, não é vermelho mesmo. E, portanto, os produtos, os elementos tóxicos são menores, são menos, melhor dizendo, do que são no sangue. E por isso é que até reparem, há as carnes vermelhas, há as carnes brancas, porque as carnes brancas são menos sanguíneas que as carnes vermelhas. Então, neste dia, nós dizemos assim, eu vou... Olha, já se perguntaram porquê é que, normalmente, quando as pessoas baixam ao hospital para uma cirurgia, vão de véspera, ou de antevéspera. Porquê? Por que será? Há uns que dizem assim, não, é para pagarem mais, não mais cedo, não mais um dia, paga mais um dia. Não, a parte das doenças hoje, dos internamentos hospitalares, tem o mínimo e tem o máximo. Isto é, uma pessoa que, para haver os subsídios, o Estado, aquela coisa fantasmagórica que é do Serviço Nacional de Saúde, a pessoa tem que estar pelo menos 3 dias internada. Quer dizer que às vezes fica em observação, ao quarto dia deixa de estar em observação, já pagou. Tanto como se forem 30 dias. E por isso é que muitas vezes não interessa aos serviços que a pessoa esteja muito mais do que aquele que é o tempo mínimo. E acontece muitas vezes o quê? Que ao quarto dia têm alta, chegam a casa, sentem-se mal, voltam à urgência, entram noutro círculo. São as coisas dos homens, não sei se estão a entender. Mas, fundamentalmente, porque é que a pessoa é operada no dia 20 e é chamada no dia 19? Olha, deixa de fumar, deixa de beber, toma banho. Mas estão a rir-se. Mas é verdade, sabem? Eu ainda sou do tempo. Não sou assim tão velho como isso. Embora há poucos aí a aproximar-se. Em que, no serviço militar, era obrigatório tomar banho.
Porque havia muitos que diziam assim, não, eu tomo banho no fim de semana em casa. Só que o fim de semana às vezes era de mês a mês, ou 2 em 2 meses. E havia pessoas que não tomavam banho pela Páscoa da Ressurreição, mas tomavam pelo Natal. E não era só cá, não, porque eu lembro-me de visitar uma academia militar em Espanha, em que às 6 da manhã, os cadetes da Academia Militar, com uma certa cultura, iam de formatura para debaixo do chuveiro. Porque se não fosse de formatura para debaixo do chuveiro, também não iam. Então amanhã, não, então depois da manhã. E normalmente as pessoas que não tomam banho não se notam nas alterações de odor do seu corpo, não notam, porque estão habituados àquele cheiro, pronto, até às vezes estranham, que o cheiro deixa de existir. Então é necessário que as pessoas vão para a cirurgia, por exemplo, com o banho tomado. E quem já esteve internado sabe que a primeira coisa pela manhã, antes de ir lá para a coisa da cama, com as coisas todas penduradas nos braços, é tomar banho. Porque ser assim, é dia 19, chegam lá e não tomaram banho. E também não banho em abono da verdade, quer dizer, as pessoas que vão tratar da cirurgia têm que estar defendidas contra, porque se todos não tivessem odor ou tivessem uma máscara a tapar o nariz, mas não. Portanto, há normas, há orientações que têm a ver com a evolução da própria vida. Têm a ver com a evolução da própria vida. E, portanto, nós temos que analisar estas coisas de uma forma racional. Mas porquê é que será assim? Tem que ser por uma forma racional. E dentro desta racionalidade, perguntemos, porquê é que aquelas 60 e tantas pessoas morreram no incêndio? Porquê é que morreram naquela tragédia? Porquê é que aquele circo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, se incendiou e morreram 500? E dizem os espíritos uma coisa muito curiosa. Pelos anos 160, por aí fora, numa grande cidade francesa, aprestava-se a visita do imperador romano. A partir de certa altura, de Nero particularmente, as autoridades da cidade, o que é que faziam? Organizavam grandes festins para homenagear o imperador. E então o que é que eles faziam? O fizeram nessa cidade. Durante a noite, os romanos, com certeza, porque nessa altura o cristianismo não era a religião oficial de Roma, os cristãos eram perseguidos. Na noite, na véspera, na noite de chegada do imperador, prenderam, de uma forma indiscriminada, aqueles que eram acusados de serem cristãos. Muitos até que nem eram. Mas as pessoas acusavam porque não gostavam e não sei o que mais. Vai daí acusavam e prenderam tudo. Homens, normalmente velhos, mulheres, crianças. E foram presos para fazer um espetáculo no circo. O espetáculo no circo, em homenagem ao imperador, ao César, não é? Era só... Não é? Estão a ver o que é o circo? Imaginemos um parque, um campo de tourada, não é? Como que chama isso? Não interessa, mas pronto. Era um circo. E então o que é que faziam? Estava aquela malta toda, ululante, gritar a eles, às férias, por aí adiante. Só que nesse dia era um espetáculo especial. Eles espetaram, por todo o espaço, espetaram canas de bambu embebidas em alcatrão. E deixaram apenas, imaginem este corredor aqui central, um corredor central, mais 2 laterais. Quando, a certa altura, já com o imperador nas tribunas e tal, fizeram entrar os cristãos por uma porta do fundo, e obrigá-los a passar pelos corredores. Incendiaram todas, aquilo eram tochas, as canas de bambu a arder com o alcatrão, e quando eles, mulheres, velhos, crianças, avançaram pelos corredores, lançaram em cavalgada soldados do outro lado em direção aos cristãos. O pânico gerou-se e aquela gente em desespero fugiu para as laterais e morreu queimado. Morreu queimado, naquele pé, naquele alcatrão, numa fuga desesperada e desnorteada. Claro que os cavalos não fugiam. Os cavalos não fugiam para cima do fogo. Aliás, o cavalo é um animal muito interessante. O cavalo pode cair, pode patifar-se em cima dos obstáculos, mas nunca pisa o cavaleiro. Nunca pisa o cavaleiro. Isto pode haver uma exceção, pode, quando o cavalo cai de lado e quer dizer, a barriga, não é? Cai em cima, se o cavaleiro tiver as pernas à volta, vai partir as pernas. Mas ele faz sempre tudo para saltar e fugir de pisar o cavaleiro. O que não acontece ao contrário, já viram? A gente já dizia, a diferença entre um cavaleiro e um cavalo é uma coisa para a gente rir um bocadinho, é o olhar inteligente do cavalo. Dizíamos assim, na gíria daquela brincadeira.
Mas, de facto, o cavalo é um animal que, segundo alguns entendidos, se aproxima em termos de princípio espiritual da individualização, isto é, da passagem para um nível superior, que é espíritos já com inteligência e com sensibilidade. Não é todos os animais são a mesma coisa, porque não é verdade. Mas há algumas castas de cavalos e de cães que se aproximam dessa fase, dessa grande transformação do princípio espiritual para espírito. Ora, o que ocorre aqui é o quê? É que na noite em que aqueles cristãos morreram queimados na arena, os autores das prisões e daquela cavalgada, os responsáveis por aquela tragédia, ficaram marcados pela lei. Como fizeres, acharás. É indesmentível isto da lei. Não há outra forma de justiça. Não é Deus dizer assim, fizeste, pois então eu vou-te aprontar aqui o caminho, vais também fazer. Não, é da lei. O que a gente fizer tem que pagar. Ninguém entrará no reino dos céus sem pagar até ao último centil. Quem é que alterou este decreto da lei? Os homens. Como é que é possível que os homens se prontifiquem um absurdo desses, a criar essa situação? Deus manda, mas nós mandamos mais, porque Ele fez assim, mas eu vou alterar a lei. Não é assim, não está justo. Não. Quem faz tem que pagar até ao fim, até ao último centil. Mas nós e agora? Que já fizemos e agora? Agora, diz Jesus, agora não volto a fazer. É um princípio. Então, quer dizer, essa gente que fez queimar na arena, no circo, aqueles inocentes, entre aspas, porque não há ninguém inocente, é escusado. Aqueles, enfim, condenados àquela morte horrível, não estavam enquanto espíritos inocentes. Bom, enquanto encarnados não fizeram nada para merecer aquilo. Há tanta gente que sofre assim, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não me lembro de ter prejudicado ninguém, não me lembro de ter dito mal a ninguém. Porquê? Porque nós perdemos o sentido, o verdadeiro sentido da vida. Esta é uma continuação de outras. O espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem. Espírito, já vem. O corpo não, o corpo é co-criado pelo homem, é parte da matéria. Quem é que nos fez assim capazes de criar? Foi o Criador, foi Deus. O homem não inventou a forma de procriar. Não inventou. Não há nenhum livro que diga assim, e vai ser assim, vai ser assim. Até porque, muitas vezes, quando o homem quer, não consegue, e quando não quer, acontece. Não está no nosso arbítrio dizer agora quero, agora não quero, agora quero, agora não quero. Nesta particular da criação física, porque há pessoas que, por mais que queiram, não conseguem, nunca conseguem. E há outras que querem travar, e também não podem, têm uns filhos, outros, agora já nem tanto, não é? Cai muita coisa miserável pelo meio, mas não conseguem, tem uns e vêm outros e têm outros, e as mulheres são realmente muito férteis, têm facilmente filhos, engravidam muito facilmente. Agora, quem presida isto é uma entidade que diz assim, não, a lei está criada, quem fez tem que receber de volta o que fez. E é exatamente como Jesus ensinou, como a gente fizer, vai achar. Diz-se que provavelmente terá sido mão criminosa. Olha, o criminoso pode andar aí, enganar toda a gente, ninguém descobre e tal. Até ao dia que tem que passar pelo mesmo. Até ao dia que tem que passar pelo mesmo. Só que esse mesmo, quando se multiplicam em dezenas de pessoas, é muito complicado. É muito complicado. Porque quem tiver que pagar 60 mortes pelo fogo, não vai ser só de uma vez, passa só o fogo e tal. Mas pode andar a fugir do fogo séculos, com esse pavor do fogo atrás dele. Pode. Mas a única forma de quem erra, de quem faz esse crime, saber o que fez, é passar pelo mesmo. Senão, não consegue. Não, vai preso e agora vai 50 anos para a cadeia. Bolas, agora até vale a pena estar preso. Ou não? Cama, mesa, roupa lavada. Nem é preciso subsídio de desemprego, porque é muito maior o subsídio de desemprego hoje. É a mesma coisa que uma mulher que quer abortar tem subsídio de 6 meses. A que quer ter filho não tem nada. Tem umas férias, quer dizer, ou melhor, tem 6 meses para cuidar do filho, com coisa, mas não tem taxa moderadora, tem que pagar. E quem faz o aborto até nem precisa pagar.
Ele ainda acredita que os homens estão a fazer uma lei justa, mas coitados, a fazer um aborto, ainda por cima, aquele sofrimento, e agora ainda tem que pagar a taxa demoradora. Oh, porquê? Há tanta maneira de não ter filhos hoje, está tudo aí à balda. Tudo à balda. Porquê é que hão de matar? Porquê é que hão de matar? São leis dos homens que a gente julga que vão vigorar. De acordo com a lei divina, não vigoram. Então aquela gente que morreu no circo eram, mas polas, 1800 anos depois, porque foi o tempo em que se reuniram todos e tudo se conjugava para que, em conjunto, o que tinham feito em conjunto, também saudarem em conjunto. Então, a tragédia no circo, como se chama esse apólogo, ou essa narrativa, é exatamente a história daquelas 500 pessoas que, em França, na visita do imperador, protagonizaram aquele festival, aquele festim de maldade e de tragédia. Então, e agora a gente pensa assim, mas e agora? Não é uma justificação que possa servir para esquecer aquilo que se passou. Porque há muitos erros ali cometidos há muitos anos. O que se passou ali passa em qualquer dos incêndios que a gente nota todos os anos, qualquer um. Há mais de, 50 anos que isso acontece. Porque os interesses dos homens sobrepõem-se aos interesses das pessoas. E, portanto, há muita coisa escondida por aí fora, que o Deus queira, que se venha a descobrir para pôr tudo no chão. Mas é evidente que há coisas que não interessa fazer. E depois, como não interessa fazer, por causa dessa concorrência desleal de dinheiros, de poderes, etc., depois, aparentemente, surgem umas dezenas, umas centenas de inocentes que pagam pelo mal dos outros. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Aquele que esteve na América preso 17 anos foi solto porque estava inocente, condenado a 19 anos de cadeia, e ao fim de 17 é que foi solto, e é que veio descobrir que afinal era outro, parecido com ele, que era o grande criminoso. Esteve lá 17 anos, de uma forma injusta, não esteve de certeza. Há outro crime qualquer que ele cometeu, na mesma circunstância. Provavelmente aquele que deixou que estivesse 17 anos, aquele inocente, neste caso, esteve, esse vai ter que passar 17 anos acusado injustamente ou inocentemente, porque não vai pagar o mal que fez aqueles 17 anos de prisão sem passar pela mesma circunstância, pela mesma situação. A lei é absolutamente justa. Não, a lei não é agora eu sou bonito, aquele tem olhos verdes, pega lá 10 anos de cadeia. Agora aquele tem olhos castanhos, não gosto. Leva 20. Pelo mesmo crime, igual pena. Faça a lei de Deus. Digam o que disserem, é que dizem, mas não, teve menos tempo porque desencarnou primeiro. Olha, isto é uma boa oportunidade a gente perceber as coisas. Há circunstâncias em que a pessoa vem interrompida a sua vida por naturalmente. Mas não morreu com asma, não se curou, foi até ao fim da asma, porque não tinha chegado aquele momento em que Jesus volta para o paralítico de Cafarnaum e diz, levanta-te e anda, os teus pecados são perdoados, ou os teus pecados são perdoados, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Mas quem é este agora para perdoar os pecados? Só Deus. E Jesus ouve mentalmente e diz assim, que é mais fácil. Então, pronto, levanta-te e anda. Agora, a causa está ali clara. Pagou a sua dívida, não há justo que continue a pagar por uma coisa que já está paga. Mas é sempre assim. Não, pode desencarnar. Não continuar a passar aquele sofrimento. Há uma história de um gigante deitado, um homem que, eu já contei aqui, um jovem com 17 anos ou com 15 anos, foi assistir a uma sessão de cinema e no final do cinema toda a gente saiu e ele ficou sentado numa cadeira. O porteiro lá, o segurança, achou que ele estava a gozar com ele, que nunca mais se levantava para se ir embora, queria fechar o cinema, e chegou ao pé e disse, amigo, já acabou o filme, vamos embora que eu quero ir embora. E ele olhou e disse, eu não consigo levantar-me. Não consegue agora, mas não consigo. Eu não consigo andar, não consigo mexer. Esse rapaz, depois, claro, foi levado para o hospital, foi feita uma série de tratamentos e a condenação, a sentença estava estabelecida. Não podia mexer-se do pescoço para baixo. Não podia mexer-se. Mexia os braços e as mãos, mas do pescoço para baixo não conseguia mexer. Ele passou a andar primeiro numa cadeira de rodas, depois acabou por ir a uma casa espírita, lá lhe explicaram o que é que pode acontecer nas vidas sucessivas, qual seria a razão por isso tudo.
E ele comprometeu-se a partir dali a andar a distribuir por todo o lado pagelas de esclarecimento sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas, sobre a justiça de Deus. Tornou-se, mais tarde, um palestrante, mas a situação degenerou de tal forma que ele passou a viver um catre numa espécie assim, daqueles carros que antigamente se usavam muito, para andar pelos os amoladores, andavam com aquela coisa pela rua fora. Ele passou a andar deitado numa daquelas catres, numa daquelas camas, e fazia palestras na cama deitado. Por isso é que ele ficou conhecido como um gigante deitado, porque nunca mais deixou de andar a espalhar o consolo através da mensagem, através do consolo das pessoas que sofriam. Bolas, era melhor estar agora, como estão muitos, não é? Nessas casas de recolha, ali todos em cima de camas, todos paralisados, sem fazer nada. Mas ele não tinha ficado paralisado a cabeça. Ele era consciente e raciocinava perfeitamente. E optou. Porquê tantos anos, que ainda esteve à volta de 30 anos, ou 30 e tantos anos naquela situação? Porquê? Porque tinha que pagar até o último centil alguma coisa grave que ele fez. Mas o que é que ele fez para estar agora paralisado? Alguma coisa foi. E tem a ver com paralisar alguém. Paralisar alguém de uma outra forma qualquer. Não adianta andar a dizer o que é que foi. Agora, quando nos acontece alguma coisa, a gente pensa assim, o que será? Porquê é que isto me bate à porta? Porquê é que morreram aquelas pessoas no fogo e não foram outras? Porquê é que algumas famílias ficaram divididas, umas morreram, outras viveram? Porquê? Porquê é que há pessoas que faltam os aviões, o avião cai e salvaram-se? Como aconteceu naquele avião no Chapecoense, ou lá que era, aquela coisa do futebol, como até os jogadores que foram dispensados na véspera pelo treinador ou pelo selecionador e não embarcaram. E outros, apesar de ter caído o avião, que se salvaram, que não morreram. Porquê? Porquê é que a criança da Somália, o avião que caiu, de toda a gente morreu, exceto uma criança de 2 anos ou de ano e meio? Porquê? Tem que haver uma razão lógica. Milagre, essa coisa não existe. Esta coisa não existe. A lei é clara. A lei está definida, as normas não podem ser alteradas ao sabor das nossas conveniências. Não sei quantos peregrinos a caminho de Fátima, a região de Ovar, ou de Ilha da Feira, por ali fora, aqui há 2 anos, ou há 3 anos, um atropelamento coletivo, morreram 10 ou 12 ou 14, já não me recordo. Uma morte coletiva. Bolas. Santa paciência, Nossa Senhora de Fátima. Então eles vão agradecer-te e tu permites que sejam atropelados e que não cheguem lá? Porque nós entendemos estas coisas como um comércio. Ó Senhora, dá-me isto que eu faço aquilo. Eu sei disso, vi muita vez. Pessoas fardadas com o camuflado da guerra irem a Fátima a pé. Olha, muito obrigado. As mães, nos seus desesperos, e a Senhora, trá-lo são e escorreto, que ele depois vai a Fátima a pé. Bolas, que grande coisa, não é? Trá-lo, que ele vai. Trá-lo que eu vou. Não, ele vai fardado, que é para tu não veres, não te esqueceres que foi por causa disso. E a Senhora salvou-lhe a pele para ele ir a Fátima a pé. Isto é um comércio que não existe no mundo espiritual, isto não existe, de facto. Não existe. Eu recordo-me quando andava no 2º ano do liceu, quer dizer, tinha 11 anos, e então naquelas coisas que ainda vivia assim, já assim, Senhora, de fato, eu se dispensar o exame, eu vou a Fátima a pé. 12 anos. E dispensei. E fiquei com aquela em carteira, ficou ali, guardado, está aqui uma ida à Fátima a pé para agradecer o ter dispensado de exame. Embora tivesse estudado, com certeza sabia, pronto. Mas quando cheguei ao 5º ano, pisquei o olho, deixa lá ver se ela ainda está outra vez lembrada disto ou não. Se eu dispensar, eu também vou a Fátima a pé. Segunda vez. Bom, e também dispensei. Naquela altura, agora não sei se há dispenso, não há dispensos, é do exame oral. Conclusão, passado o 7º ano, não é? E então, quando eu me apestava para fazer aquilo, depois dizia assim, já tens 2, cuidado com a terceira. E então fui ao padre confessar-me e tal. Assim, padre, eu tenho aqui umas coisas, uns bocadinhos. Eu saía daquela coisa em carteira. Eu descarrego aqui, ele safa-me desta conversa e eu já não tenho que ir a Fátima a pé 2 vezes. Então o que é? Veja só, eu prometi ir a Fátima a pé, 11 anos prometi. E depois tinhas quanto? 14? Prometi. Rapaz, escuta,
Não penso nada disso agora por causa disso, a Fátima Pérez. Tu não valeu nada, tu não tinhas consciência do que é que estavas a prometer. E, portanto, não penso nada disso. Mas se a gente refletir agora um pouco, dizer assim, bom, então a gente vai pedir uma graça, que é de graça, não é? Vai pedir uma graça e o sacrifício é que é físico. Olha, Senhora, se porventura eu me consideres esta graça, eu prometo, juro que eu não vou falar mal de ninguém nunca mais na minha vida. Que eu vou mudar, eu não vou continuar a ser como sou. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar os meus sentimentos, eu vou mudar a minha maneira de proceder, eu vou mudar. Isso dá uma complicação. Porque nós estamos habituados a resolver os nossos problemas e comparar à farmácia o remédio. Toma lá, dá cá. Sem perceber que tudo o que nós fizemos tem que ser pago. Até ao último centilo. Quem falou foi Jesus. Com uma condição muito importante, que depois também aprendemos isso. Né? Ato de contrição, meu Deus, porque sois infinitamente bom, dá-me todo o meu coração. Juro firmemente inventar nunca mais tornar a ofender, espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Já estamos cansados de dizer aquela coisa da galinha. Amém. Assim seja. Mas fazemos tudo igual no dia seguinte. Juramos firmemente não voltar a fazer. Emendar-nos e não voltar a fazer. É um conceito que vem dessa altura. Agora, Senhor, e agora? Maria Madalena, agora não voltes a pecar. Ninguém te condenou, eu não te condeno, mas não voltes a fazer. Mas nós continuamos a fazer. Portanto, isto são ensinamentos que não entram na nossa cabeça. Mas agora vamos justificar aquelas mortes, aquela tragédia. Olha, paciência. Aguenta que é serviço. Tens que pagar, pagaste. Não, é uma questão que a gente tem que compreender e avisar-nos a cada um de nós, a nós próprios, de que se nós não mudarmos de conduta e de comportamento, não adianta nada ir ao centro tirar espíritos, que isso não adianta. Não adianta. A nossa experiência ao longo destes 40 anos é o seguinte: as pessoas vêm tratar-se, melhoram, quer dizer, deixam aqui essa sala aqui bem, uma dúzia de espíritos, poxa, já estão muito melhor, vão embora. Passados 2 ou 3 meses ou 4 meses sem dizer pior, lá vem deixar mais uma dúzia deles e tal. E depois vão outra vez e agora vem deixar outra dúzia deles. Não adianta. Porque nunca vão chegar a um ponto e assim, não, disse Jesus. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Diz-me quem é, com quem andas e dizer quem és. Há sempre aquela tendência. E por que não dizer, diz-me quem és e dizer com quem andas? Porque é isso que resulta. Nós andamos com determinadas pessoas porque já somos assim. E há pais que dizem assim, pois o meu filho anda com más companhias. E os pais dos outros, das más companhias, dizem a mesma coisa. Porque são todos más companhias uns para os outros. É preciso nós termos a noção da realidade da vida. Quem faz tem que pagar. Até quem paga é porque fez. Isto não há volta a dar. Quando a gente vem ou vê crianças nascerem doentes, pomposamente, é uma doença hereditária ou congénita. Pá, claro que é. Pá, claro que é. Embora Beethoven tivesse 3 irmãos profundamente deficientes, ele fosse um gênio. É genético. Também era um gênio da maldade, ou um gênio da doença, e não era. É um gênio da música. Os teus irmãos eram deficientes profundos. Então onde é que está a genética aqui nesta conversa? Tem uma genética que pouca gente ainda abriu os olhos para ela, que é a genética perispiritual. O que nós temos no gene, a gravação física das características físicas, o ADN físico, nós temos no ADN perispiritual, que também existe. No perispírito está tudo gravado. E aquilo que nós passamos na vida está gravado e, portanto, é genético, mas de perispírito, que está em cada um de nós. O nosso perispírito não é parte do perispírito do pai, nem da mãe, nem dos seus avós, nem nada disso, é nosso. Aquilo que é genético físico é a parte dos pais. Mas o que vai condicionar as alterações ao nível físico é aquilo que está impregnado, ou que está impresso ou imprimido, como a gente quer dizer, no corpo espiritual que nós trouxemos para a Terra e vamos levar. Quando o corpo físico morrer, nós levamos. Como dizia o apóstolo Paulo, Jesus ressuscitou em corpo espiritual. Dizia antigamente no Antigo Testamento, lá o Job,
morre-se em corpo corruptível, isto é, em corpo que se corrompe, que se deteriora, que se decompõe, que se desfaz, mas ressuscita-se em corpo incorruptível. Morte-se em corpo corruptível e ressuscita-se em corpo incorruptível. Porque o perispírito não se corrompe. Vai ao longo dos séculos, ao longo das vidas, à medida que nós nos vamos aperfeiçoando, tornar-se mais leve, mais leve, mais leve, menos denso, menos pesado. Até chegarmos ao patamar em que mudamos para um mundo acima, no caso da Terra, para um mundo de regeneração, e aí o nosso corpo espiritual já não é tão denso, já não é tão materializado. Agora é meio material, meio espiritual. Mas depois é mais espiritual do que material, até chegar à plenitude, quando atingirmos os mundos divinos, onde nos reuniremos um dia, regressando à casa do Pai, conforme Jesus nos ensinou. É nesta perspectiva que a gente tem que analisar a justiça de Deus funcionando. Ocorreram situações em que era chegada a hora para determinados espíritos resgatarem os erros do passado. Aí está, concessão de uma nova oportunidade. Perdão. Perdão era deixá-los viver mais do que... Mas, se calhar, a família foi alertada para muita coisa, e se calhar eles agora, talvez nem todos, porque ainda não chegaram, a maior parte deles ainda não estão de maneira conscientes do que é que aconteceu, mas para chegarem a uma oportunidade de acordar para a vida espiritual. Não tem outra forma, porque para a vida material não vão acordar de certeza absoluta. Algumas pessoas perguntam-me assim, então, o que é que acha? Enterrar ou cremar? Eu não quero ser cremado, porque já viram aquele tudo a arder, o corpo a desfazer-se. Mas se for enterrado, é a mesma coisa. É falta de ar, a bicharada toda. E é evidente que o que é pior? A gente está em condições de escolher. É pior estar a pensar que foi enterrado vivo, a sofrer o gelo, o frio da terra. Quantas vezes as pessoas têm mediunidade tiritam de frio. Não há muito tempo tivemos aí uma irmã a falar connosco, num dia de temperatura 20 graus, 22 graus, tiritava de frio, tremia de todos os lados. Porquê? Porque naturalmente junto dela estava um espírito que estava enterrado ainda a sentir o frio, o gelo da terra. E, portanto, naturalmente transmitia à pessoa que tinha sensibilidade essa sensação de frio. Mas puxa um cobertor, não adianta. Puxa um radiador, continua a sentir o frio. Porque não é o frio seu, mas é o frio de outrem. Ou as comichões de outrem. Porque é a bicharada a destruir o corpo que é corruptível, a comer aquela parte podre, e naturalmente que o espírito está agarrado, sente toda aquela comichão, toda aquela... E de quando se encosta alguém que tem essa sensibilidade mediúnica, transmite a comichão, coça para um lado, coça para o outro, não tem nada. Faz os exames, faz as análises, não tem sarna, não tem coisa nenhuma disso. Mas tem um encosto, isto é, tem junto de si um espírito que está ainda a sofrer essa perturbação. Então qual é que a gente vai escolher? Ser cremado ou ser enterrado? É claro que se nós tivermos que desencarnar pelo fogo, não adianta nada de estar a ser cremado, deixar de ser cremado, porque em qualquer circunstância às vezes acontece isso. Um carro que se incendeia, uma coisa qualquer. Pode acontecer. Se tiver que ser assim. Mas tem que ser assim. Ninguém sabe. Quando é que será o fim? Ninguém sabe, nem o filho. Disse Jesus. Aí há pessoas que ficam logo a dizer, não, eu tive um sonho, vai morrer. Nossa, Jesus disse que ninguém sabe quando é o fim do mundo. O fim do mundo é cada dia fim para muita gente. É o fim para muitos de nós. É o fim, quando será? Ninguém sabe. E há pessoas que estão a adivinhar, eu sonhei, vai acontecer. Isso é, outra vez, é mistificação e balela. Então temos que analisar estas questões e dizer assim, mas coitados, vamos orar por eles, sim. Vamos envolver em serenidade, em paz, as equipas socorristas, as falanges socorristas, que em nome de Jesus andam pela terra, já tomaram conta disso. Quando caiu a ponte Índice Ribeiro, no Rio Douro, morreram, como sabem, o autocarro caiu, e morreram. As pessoas que morreram ficaram agarradas umas às outras na aflição do afogamento. Dentro do próprio autocarro, ficaram agarradas umas às outras.
Claro que depois da morte, os corpos foram enrijecendo, foram-se afastando e foram sendo até devorados pelos animais. Mas, passado, sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez, nós tivemos algumas manifestações aqui em trabalho mediúnico e algumas manifestações de espíritos que foram em socorro. Foram em socorro dos seus familiares que estavam debaixo do... Afinal, o Papa Francisco disse que eles podiam vir para nos ajudar, não é? Diz o Catecismo, quer dizer, os nossos familiares mortos podem voltar para nos ajudar. E nesse particular, alguns vieram manifestar-se, e um deles até disse, eles estão todos agarrados no fundo do rio, agarrados uns aos outros, num desespero tremendo. Então, mas quer dizer, ficaram ali quanto tempo? Quanto tempo ficaram ali? Já não se trata do corpo físico, agora trata-se do espírito, ficou ali agarrado. O socorro chega para desprender. No momento exato em que cessar aquela necessidade, levanta-te e anda, sai, volta, sai daí. E quando chegar esse momento, eles são libertados. Em espírito, aí os corpos lá ficaram. Lá ficaram, certamente, que se decompuseram, como é natural, a decomposição. Então a gente tem que buscar aqui a justiça, o perdão, a concessão de uma oportunidade para saldar o seu erro. E da próxima vez podem reencarnar sem essa mancha. Já pagaram, está pago. Não tem que pagar outra vez. E como a vida é contínua, são vidas umas atrás das outras, umas sucessivas a seguir umas às outras, naturalmente que se a gente pagou já não tem que pagar outra vez. Já pode viver uma vida se calhar. Ai, mas não, tem vários crimes a pagar. Pode ser uma reencarnação e outra reencarnação e outra reencarnação. E isso libertando o perispírito, onde estão gravados os crimes que a gente cometeu. E muitas daquelas ajudas que a gente podia ter dado e não deu. Esse vai se libertando. A gente paga uma, liberta-se um bocado. Paga outra, liberta-se um bocado. Quando esse corpo espiritual já não tiver essas manchas, nós já não temos que voltar à Terra com elas para transmitir um novo corpo. E esta é a grande justiça a funcionar. Quando a gente tem uma doença qualquer, ai meu Deus, e tal, não sei o quê. Quando se aproxima da hora da partida, a doença funciona como o quê? Como o uso de um mata-borrão que absorve essa negatividade. O corpo físico. O nosso corpo físico é esse mata-borrão que absorve do corpo espiritual essas manchas. Eu paguei, foi sofrimento, foi dor. Então o corpo fica com a mancha. Quando a gente sai do corpo, já não leva a mancha no corpo espiritual. Naturalmente, na próxima reencarnação, já não atrás. Já não atrás. Então a concessão de uma oportunidade manifesta-se dessa maneira. A gente pagou, está pago. Numa palavra, a gente pagou, está apagado. Isto é, o erro que a gente pagou foi apagado do nosso corpo espiritual. E na volta que a gente tem que fazer necessariamente à Terra, não pode não ser para sofrer muito, pode ser para aliviar o sofrimento dos outros. Há tanta gente a reencarnar para aliviar o sofrimento dos outros, para ver só o espelho e não quer. Há tanta pessoa com sensibilidade que pode ajudar e ajudar e ajudar e não quer. E vem com essa possibilidade de poder usar a sua faculdade, a sua sensibilidade para ajudar quem sofre, para consolar quem se desespera, para apoiar, para animar, para incitar aqueles que têm que combater. E não quer saber nada disso. Mas vem com esse compromisso. Aí a próxima vez volta, outra vez, com as mesmas características. Só que a situação pode ser bem diversa. Porque há muitas pessoas com mediunidade que vivem um descontrole completo. Internadas em casas de doentes mentais, etc. Então é bom que nós percebamos toda esta justiça a funcionar. Mas vamos pedir para aqueles que partiram. Temos que pedir por quem partiu. Temos que envolver. Não é só esses, é os que morrem com as bombas, é os que morrem naquele prédio. São ingleses, mas as vibrações não têm língua. É toda essa projeção de amor, essa projeção de ajuda, de socorro, de transmissão de fluidos, de vibrações boas, que é necessário fazer para que se aliviem as dores de quem sofre. Vamos fazer nossa irradiação pelos doentes.